Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber a psicóloga Maria Klein, ela que escreveu o Guia do Autodomínio para uma Vida com Mais Autonomia. Olá, Maria, seja muito bem-vinda. Olá, Mazé, muito obrigada por esse convite e essa oportunidade de estar Pois aqui é, com você. vamos falar dessa questão tão importante que você escreve e publica em 3 edições, né? Você mora aqui na Europa, em Portugal, e você, portanto, faz conferências, palestras nessa região e recebe, né? Recebe também pessoas à distância, eu suponho que no também escritório. E você, então, o livro é editado em inglês, português e francês. Perfeito, até porque eu dou muitas palestras na França, em Uhum. Paris, para brasileiras, na grande maioria, brasileiras que moram na França, e por isso me pediram muito também a edição em francês e nós fizemos. Adoro a França, trabalho bastante por aí, então fazia todo sentido. Maravilha. Então, é um livro que é o resultado de todo um percurso, né, eu acho que por isso que você já chega na psicologia, você diz que é crise de pânico, que você conhece muito bem, porque viveu com elas durante 20 anos. Como é que dura tanto tempo, né, e como é que você saiu dessa? Então, mas é na verdade, por mais de 20 anos. Eu fui, uma criança com traços de ansiedade, né, então isso era algo que permeava o meu temperamento, mas não necessariamente toda ansiedade é ruim. Uhum, Então, se eu tenho uma ansiedade funcional, me fez, por exemplo, me preparar para estar aqui diante de você, estar na hora certa, né, no ambiente certo. Então, existe uma ansiedade que é uma ansiedade, inclusive, protetiva, né, da nossa evolução, da nossa espécie. Mas, como toda emoção, ela pode se tornar disfuncional. E aí ela perde a função dela e começa a causar sofrimento, que foi o que aconteceu comigo já ali um pouco antes da minha adolescência, mas, a primeira crise de ansiedade mesmo, onde eu tive o diagnóstico de ter transtorno do pânico, onde eu fui para o hospital e eu tinha 19 anos de idade, hoje eu tenho 47, então foi ali. Mas antes disso eu me lembro de ter, assim, algumas sensações no corpo, muito medo de morrer, achar que estava com alguma coisa muito séria, mas não tinha ainda ido ao hospital, então não tinha um diagnóstico oficial. E quando eu recebi aquele diagnóstico, eu falei: "Uau, isso é um transtorno, isso precisa ser cuidado". E eu comecei a partir dali já uma busca por uma cura. Porque eu sou uma psicóloga um tanto diferente, eu falo em cura, eu falo em milagre, falo em Deus, eu sou junguiana, então tem espaço para isso na minha prática, e eu acho uma maravilha esses tempos que a gente está vivendo, onde não só agora o Conselho Federal de Psicologia, mas o de Medicina também, recebe a espiritualidade como parte de quem somos, né. Então, mas ali já ainda não era, mas enfim, eu sempre busquei caminhos para poder encontrar a cura, porque para mim nunca esteve, na mesa da minha vida sobreviver e não viver. E aí uhum, nesses caminhos você me pergunta: "Como é possível?". uhum. É Tantos possível anos, né, porque sofrer, porque é um muitos anos de sofrimento. sofrimento, Uhum. mas, todas as ferramentas que me eram apresentadas, eu tentava. Né, então fui a um psiquiatra, me passou medicação, tomei a medicação, mesmo assim não tinha autonomia, né. Ia a gurus, eu fui a todos os gurus que você possa imaginar, meditação transcendental, eu fiz tudo, 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 e é claro que quem eu sou hoje, né, quem eu me constituo hoje é parte de todo esse processo, então eu não perdi nenhum tempo de vida, jamais. Inclusive, toda essa minha experiência foi sintetizada no livro, no Uhum. guia. Então, só Que porque eu pode ajudar experimentei muitas outras pessoas, né. só porque eu experimentei, só porque eu consegui mesmo ir atrás de muitos caminhos, é que
eu consegui fazer o guia, que é, na verdade, uma forma mais, simplificada do que existe no mundo. Porque quando a gente está em sofrimento, a instância que está em sofrimento é a nossa criança. É sempre a criança que está em sofrimento. E a criança, ela precisa de uma linguagem simplificada. Ela não consegue entender coisas muito elaboradas, complexas, ela dispersa. Então, a linguagem de um psicólogo com um paciente, com um leitor em sofrimento, é uma linguagem, simplificada. É essa forma que a gente consegue acessar o sofrimento. E foi o que E eu o fiz no guia. Uhum. E o teu tratamento é um tratamento específico, né, que você une ou trabalha com a psicologia e com o trabalho, o remédio também, né, que é do conta pra gente como é que é É, essa dupla na aí. verdade, assim, eu não eu tenho, minhas eu tenho as minhas observações com relação à psiquiatria hoje, porque existe uma medicalização excessiva. Então, às vezes, uma tristeza, ela às vezes não, a tristeza precisa ser sentida e às vezes ela é medicada, impossibilitando que a pessoa sinta, num processo Uhum, de anestesia. Então, um luto, ele é para ser sentido a tristeza, isso faz de nós humanos. E se eu medicalizo em excesso esse luto, o indivíduo não consegue passar pelo processo de luto necessário. A mesma coisa a ansiedade, como eu acabei de falar, a ansiedade funcional. E existe uma questão da medicalização que não é também muito falada, é que nós não temos na psiquiatria uma medicação que vá somente para a ansiedade. Apesar de ser chamado ansiolítico, ela não vai diretamente e apenas, né, para a ansiedade. Você, ao tomar um ansiolítico, você vai diminuir a sua libido, seu tesão pela vida, você vai diminuir a sua alegria, os êxtases, os prazeres. É. O antidepressivo é muito usado, por exemplo, para a ansiedade, porque ele tem menos efeito colateral. Então, você percebe como é que os nomes na psiquiatria eles não são muito assertivos. E é necessário que o paciente, quando ele se coloca como centro da sua vida, que é como deve ser, que ele tenha conhecimento do que vai acontecer na medicalização. Eu estou te contando isso tudo porque, sim, a medicalização, ou a medicação, nesse caso, é uma ferramenta muito importante, mas ela tem que ser muito bem administrada e muito bem, com um diagnóstico muito preciso, né. uhum. E você trabalha com cannabis medicinal, né? É, a cannabis medicinal, ela é uma medicação, ela é um remédio, ela atua no sistema nervoso central, assim como todas as outras medicações, mas ela tem uma questão, um pouco diferenciada, porque ela é um adaptógeno. O que que significa isso? Ela potencializa o corpo a ter o seu processo de cura. Né, porque nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é o sistema que nos coloca em equilíbrio. E equilíbrio na natureza é saúde. Então, se nós temos esse sistema em desequilíbrio, o endocannabinoide, eu tenho muita dificuldade de, nos desafios da vida, voltar para o meu centro, para o centramento. A cannabis, ela é uma medicina que ela suplementa o sistema endocannabinoide e te ajuda ao centramento diante dos desafios da vida. Então ela é uma medicação, mas assim como todas as medicações, não é para todo mundo, é um processo para ser levado muito a sério, com, enfim, diagnóstico, acompanhamento médico e tudo mais. E, a cannabis entrou na minha vida nessa minha busca pela cura, como eu falei há pouco, eu tomava na época 3 medicações, Mazé. Então Uhum. e eu não tinha autonomia, eu continuava sem subir em elevador, sem andar de avião, sem entrar em túnel, achando que se eu me afastasse de casa, né, a mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros, eu já corria risco de vida. E quando eu descobri a cannabis, eu, como me faço de laboratório na minha vida, muito na minha vida profissional, inclusive, eu comecei a usar a cannabis. Falei: "Nossa, será que isso", com acompanhamento médico de uma psiquiatra que me validou, autorizou, e foi transformador na minha vida. Porque
Não é todo mundo, mas muitas pessoas, elas têm, certos comportamentos de ansiedade, até mesmo tristeza, insônia, irritabilidade, muito comum na menopausa, que são, na verdade, uma desorganização do sistema endocannabinoide, que era o meu caso. Então, eu suplementei e a minha vida foi transformada, e ali eu renasci. Quando eu vi que aquilo era bom, que de fato era efetivo, com pouquíssimos efeitos colaterais, porque eu, em 5 meses, com acompanhamento médico, eu gosto de falar isso, que é muito importante. Muito importante. Com acompanhamento médico, com uma direção, dependendo do país, não precisa ser um médico, mas um profissional que saiba o que está fazendo, eu fui desmamando das outras medicações e fiquei só com a cannabis. E eu nunca tive tanta autonomia. Então eu voltei a voar, andar de elevador, sair de casa, dirigir, coisas que para mim eram impensáveis. Uhum, E eu falei: "Nossa, isso aqui é bom mesmo". E eu comecei a estudar, fiz uhum. cursos, pesquisar. Quando eu vi que não era bom só para mim, que podia ajudar muitas outras pessoas, eu resolvi então abrir uma empresa de cannabis no Brasil. Eu tenho sócios maravilhosos, nós temos um instituto dentro da empresa, e, isso é parte do meu propósito, que é transformar o sofrimento das pessoas. Então, Maravilha. quando eu recebo um paciente que está, eu faço toda uma anamnese, eu percebo que é um quadro que pode ser uma desorganização do sistema endocannabinoide, eu encaminho para um médico para que isso possa, dar continuidade ao tratamento, e de Uhum. fato tem sido muito eficiente para muitas pessoas. E atua nesse e o livro, ele entra nesse você explica então como é isso, e como é que ele ajuda as pessoas a verem que pode utilizar esse tratamento, que pode É, utilizar você utiliza também as palestras, né, para falar disso. Como é que o na livro Na entra? ver na verdade, o Guia do Autodomínio, ele não fala sobre cannabis. Eu agora estou finalizando um livro sobre cannabis. Uhum, Cannabis para pessoas que estão curiosas, que querem começar ou querem, eu sempre digo que o milagre acontece toda vez que a gente muda um ponto de vista, né, porque a consciência expande, a gente entra em contato com o novo, com o diferente. Então, para pessoas que queiram expandir a consciência, porque tem muito tabu em torno dessa medicina, então eu estou sim escrevendo um livro sobre isso, mas o Guia do Autodomínio, ele é especificamente sobre ansiedade. Então eu explico o que acontece no corpo, coisas simples, mas que não, que durante, você perguntou para mim, 20 anos é muito tempo, eu fui a muitos profissionais, e só muito próximo de quando eu comecei o tratamento com a cannabis e quando eu já iniciei meu processo de cura, que eu fui numa terapeuta e ela me disse que crise de ansiedade não mata. Se eu tivesse sabido disso antes, da boca de um profissional, o peso que isso tem, porque é uhum. claro, se eu digo para você: "Crise de ansiedade não mata", e não mata, nunca mudou, nunca matou ninguém. Mas impede muito de viver? Quando eu tenho crise de ansiedade, impede, mas quando eu tenho crise de ansiedade, muito do que impede é o medo da morte. Hum, Então, se eu começo uma crise e eu consigo, através de um acompanhamento terapêutico, por exemplo, melhorar a minha conversa interna, né, minha comigo mesmo, então acordar o meu adulto, que é quem vai trazer lucidez e calma nesse momento, eu consigo me acalmar só com esse mantra. Ninguém uhum, morre de crise de ansiedade. Por quê? Porque eu entro em desespero, porque eu acho que eu vou morrer, e vem o adulto em mim e diz: "Olha, você não vai morrer". É horrível, é uhum. horrível. Eu não desejo a ninguém. Eu tive muitas crises de ansiedade. Por anos da minha vida, eu ia pelo menos 3 vezes ao hospital por mês. Terrível, mas não mata. Então, se a gente consegue trazer essa psicoeducação, e é o objetivo do livro, no início do livro, é trazer, explicar todo o processo do que acontece na ansiedade no nosso corpo, por que que a ansiedade existe, né, do que ela nos salvou, do que ela nos protegeu, e depois eu entro com as 20 dicas práticas. Eu tenho muitas dicas na minha clínica, mas eu escolhi 20 dicas, que são dicas que eu fui criando ao longo da minha vida, eu, né, comigo mesma, e depois trazendo para pacientes, e são dicas muito eficientes, e além disso são dicas gratuitas, são dicas
fáceis, dicas que você pode fazer no teu dia a dia, porque a ansiedade ela não pede licença, né, ela vem. Então as pessoas que são ansiosas, que estão aqui nos ouvindo, sabem, se identificam com o que eu estou dizendo, a ansiedade ela começa às vezes no trabalho, depois ela vai te acompanhando, né, para um lazer, até que ela chega dentro da sua casa, e você passa a não se sentir mais seguro em casa. Mas a raiz disso é porque você já não se sente mais seguro dentro da sua casa, que é o seu templo sagrado, o seu corpo. E o processo de cura é fazer com que você volte a se sentir segura dentro de você. E essa é a proposta do livro, né, Livro, eu hoje tenho pode uma ser encontrado onde, Maria? Onde é que se ele é encontrado na Amazon, uhum. ele é encontrado aqui em Portugal, na Bertrand, na Fnac, na Travessa. Para quem está na França, além da Amazon, eu vou ficar devendo essa informação, porque eu não sei o nome das livrarias que está aí, mas eu sei que a Adriana está percorrendo algumas livrarias para poder fazer essa venda, mas Sim, a mas Amazon Amazon vende. não é possível encontrar aqui na Europa, no Brasil é diferente, né, no Brasil No como Brasil em Paulo. no Brasil é possível encontrar no Rio de Janeiro, na Livraria Argumento, também na Amazon no Brasil, também na Travessa, e eu acho que Já é eu acho bastante, já é já é bastante. bastante. Tem algumas livrarias no sul, que agora eu não lembro o nome, em cada estado tem uma livraria que está vendendo, mas, online se consegue comprar. Beleza, em matéria de público que quiser falar com você, a gente vai colocar você me manda depois, a gente coloca o endereço embaixo da tua página. Perfeito, porque eu estava dizendo exatamente isso, que hoje eu tenho uma lista de espera muito grande para atendimento, Uhum, então, o livro também é um acesso à minha uhum. metodologia, eu dou cursos também, faço encontros em grupo e estou abrindo uma clínica de saúde mental em Portugal, chamada Santuário da Mente, vai ser uma clínica bastante diferente do que existe por aí, trazendo Uhum. um novo conceito de medicina, né, onde eu comecei dizendo, onde cabe não só o nosso corpo, a nossa mente, mas também o nosso espírito. Maravilha. Maria, muito obrigada por esse papo, né, e esse livro, né, que está disponível aí em todo esse universo, Europa, Brasil. Muito obrigada e até breve. Até. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Tchau.